Em um recipiente cilíndrico de 5 centímetros de raio, são despejados 200 ml de água e 200 ml de óleo. Considerando que a densidade da água vale 1 grama por centímetro cúbico e a densidade do óleo vale 0,8 gramas por centímetro cúbico, qual será aproximadamente a pressão total em newtons por metro quadrado somente por esses líquidos no fundo do recipiente? Considere π igual a 3. Bom, é uma questão da Universidade Estadual de Goiás, de 2019, e vamos resolver. Bom, quando eu coloco água e óleo, o óleo boia na água, já que ele é menos denso. Acho que todo mundo já percebeu isso alguma vez na vida, né? Quando fez uma fritura, foi lavar a vasilha, o óleo boia na água, certo? E aqui nós temos 200 ml de água e de óleo. Bom, ele quer saber qual é a pressão exercida por esses líquidos no fundo do recipiente. Como nós sabemos, a pressão ela é determinada pela força dividido pela área. E como esses dois líquidos estão um sobre o outro, os dois vão exercer uma força no fundo do recipiente, que vai ser a força peso desses líquidos, ok? Então eu tenho o peso dessa camada de óleo, vou chamar de PO, peso do óleo, e o peso da água, agindo também, que ele é um pouquinho maior, né, porque a densidade da água é um pouco maior. Então, nós temos aqui o peso da água atuando sobre uma área, que é a área do fundo do recipiente aqui, que nós vamos calcular, já que esse recipiente é cilíndrico e ele tem uns 5 centímetros de raio. Bom, mas primeiro vamos calcular aqui a pressão. A pressão, que é a força sobre a área, e a força, nesse caso, é o peso de cada um desses líquidos. Tá? Vamos lembrar que o peso é a mesma coisa que a massa de um corpo vezes a sua gravidade. Tá? Então, a pressão é a massa vezes a gravidade a massa do líquido vezes a gravidade da Terra, dividido pela área. Só que o peso aqui é o peso total, é o peso do óleo mais o peso da água. Então vamos achar quanto que vale. Vou chamar o peso de P maiúsculo. É a massa da água vezes a gravidade mais a massa do óleo vezes a gravidade. Então eu vou somar os dois pesos para colocar aqui, ó, tantos newtons dividido pela área, ok? Só que ele me deu o volume e me deu a densidade, ele não me deu diretamente a massa. Só que nós somos pessoas inteligentes e nós vamos calcular a massa de cada um desses corpos. Lembrando que a densidade é a massa sobre o volume. Então, quando eu quero calcular a massa, eu multiplico cruzado, a massa é o volume vezes a densidade. Então, olha só, eu vou pegar aqui, para calcular a massa de água, eu vou fazer o volume da água vezes a densidade da água, né? Isso é a massa da água vezes a gravidade, e somar com o volume do óleo vezes a densidade do óleo vezes a gravidade. Eu vou ter o peso total desses dois objetos. Deixa eu trazer isso aqui para cá, para não atrapalhar a minha resolução. Então, olha só, vai ficar da seguinte forma. Vamos lá. Só lembrando, aqui eu tenho um mesmo volume. O volume dos dois é de 200 ml, que é exatamente a mesma coisa que 200 centímetros cúbicos. Bom, olha só, o volume dos dois é igual a 200 ml, que é a mesma coisa que 200 centímetros cúbicos, tá bom? 1 ml e 1 centímetro cúbico é exatamente a mesma coisa. Então, quando eu calcular aqui, ó, calculando o peso total, que é o volume da água, lembra que massa é volume vezes densidade? Então, o volume da água, que é 200 gramas por centímetro cúbico, vezes a densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, vezes a gravidade, eu não vou estar trabalhando corretamente com as unidades. Sabe por quê? Porque se eu multiplico, presta atenção, se eu multiplico centímetro cúbico vezes grama por centímetro cúbico, eu vou obter a massa em gramas. Olha só.
E o peso, a gente sabe que o peso ele é a massa em quilogramas vezes a gravidade. Então, eu não quero a massa em gramas, eu quero a massa em quilogramas, né? Então, deixa eu multiplicar aqui pela gravidade, que é 10, tá bom? E para eu passar isso para quilogramas, eu tenho que dividir por 1000. Então, deixa eu dividir por 1000 aqui, ó. Entenderam? Porque centímetro cúbico vezes grama por centímetro cúbico é grama. Então, quando eu divido isso aqui por 1000, grama dividido por 1000 é igual a quilograma. Ok? Então, quando eu divido isso aqui por 1000, eu chego em quilograma, que é o que eu estou querendo. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Volume do óleo, que é 200, vezes a densidade do óleo, que é 0,8, vezes a gravidade, esse Gzinho aqui é da gravidade, que vale 10, né? E vou dividir isso aqui por 1000, porque eu quero tudo em... A massa eu quero em quilograma, eu quero que os pesos estejam em newtons. Olha que fácil. 1, 2, 3 zeros em cima, 1, 2, 3 zeros embaixo. 1, 2, 3 zeros em cima, 1, 2, 3 zeros embaixo. Posso cortar tudo. Sobrou o quê? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0,8, 1,6. Ok. Então, o peso total da água e do óleo é de 3,6 newtons. Ok. Achei o peso. 3,6 newtons. Só que a minha área agora... essa área aqui, né, a área de um círculo, ela tem que ser calculada em metros quadrados. Pressão é newtons por metro quadrado, é isso que ele quer aqui, ó. E o raio está em centímetros, né? Então, deixa eu passar esse raio para metros, 0,05 metros. E aí eu posso calcular a área, ó. Vamos lá. A área é πr ao quadrado. O π ele mandou usar como 3, então vai ficar 3 vezes 0,05, eu vou escrever em potência de 10. É 5 vezes 10 a menos 2. É só você andar com a vírgula uma, duas casas para a direita. Então, é 5 vezes 10 a menos 2 metros quadrados, tá bom? Então, 5 vezes 10 a menos 2 metros quadrados ao quadrado. Então, a minha área vai ser 3 vezes 5 ao quadrado é 25. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Ok? Então, a minha área vai ser 3 vezes 25, 75, vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Tá bom? Vamos colocar em potência de 10, né? Vamos andar em notação científica, desculpa. Andar com a vírgula uma casa para a esquerda, aumento 1 no expoente, vira 10 a menos 3 metros quadrados. Inclusive, se você não sabe trabalhar com potência de 10, é só ir numa playlist aqui do meu canal, e tem uma playlist lá, potência de 10, algarismo significativo, ordem de grandeza. Talvez eu até coloque ela aqui, ó, aqui em cima, né, para que vocês consigam trabalhar com potências de 10, tá bom? Aqui está na minha área, ó, 7,5 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Então, eu tenho que dividir 3,6 por 7,5, 0,48. E o 10 a menos 3 que está aqui em cima, aqui embaixo, desculpa, vai para cima como 10 a 3. Então, isso aqui está em newtons por metro quadrado. Ah, Butch, mas não tem isso aqui, ó. Cadê? Olha, gente, é só andar. Multiplicar por 10 a 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1000. 0,48 vezes 10 a 3 é só andar com a vírgula duas, mais uma casa para a direita, vai ficar 480 newtons por metro quadrado. Aí está a nossa resposta. Complicado? Sim, complicado. Mas até eu consigo fazer, então você consegue também. Um abraço.